Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, com seus discípulos e grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, porém ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus parou e lhe disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disse-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. E o desejo, Pai, do nosso coração é que, assim como uma semente alcança uma boa terra, esta palavra também possa alcançar o nosso coração nessa noite. Eu creio, Deus, que a tua palavra, ela é renovo, ela é fortalecimento para a nossa alma, ela é alimento para a nossa alma. E nós sabemos, ó Deus, que se sairmos daqui da mesma maneira que entramos, nós não podemos, isso não pode acontecer conosco, Senhor. Então nós clamamos ao Teu Espírito Santo para que o Senhor aqueça o nosso coração nessa noite, para que o Senhor venha como fogo do Espírito, com fogo do Espírito Santo, fogo que purifica, fogo que restaura, fogo que renova, fogo que queima as nossas impurezas e coloca o nosso coração em agrado ao Senhor e à Tua palavra. Então a minha oração, Deus, é para que esta palavra que se renova a cada manhã, ela possa, Deus, se renovar sobre os nossos corações nessa noite de quinta-feira, e que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, eu particularmente sou um apaixonado por toda a Bíblia, e sempre eu cito aqui para os irmãos alguma coisa relacionada assim: eu amo esse texto. Talvez você vai achar que eu sou até incoerente, porque eu sempre falo que amo esse texto, e eu amo a Bíblia toda, né? E existem alguns textos na palavra de Deus que realmente assim nos chamam muita atenção. Eu gosto muito também dos milagres realizados por Jesus. Acredito piamente de que a igreja jamais pode deixar de testemunhar e falar os milagres de Jesus. Seja os milagres de Jesus descritos nos evangelhos, ou os milagres atuais que Jesus faz. Quando eu olho para um milagre descrito nos evangelhos, eu aprendo com esse milagre diversas ações, diversas atitudes, diversos conceitos que eu preciso ter diante do Senhor, né? Para alcançar um determinado milagre, ou para viver um determinado milagre do Senhor. Eu amo falar dos milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus, eles nos ensinam muito, né? Eu sou uma pessoa muito fria emocionalmente, minha esposa sempre fala isso comigo, mas diante de histórias bíblicas, eu sou muito emotivo, né? Não só diante de história bíblica, embora seja um pouco frio, eu choro durante um filme de romance, né? Tá lá a menina e vai casar com o rapaz e morre de câncer, aí eu tô chorando, né? Um amor para recordar, né? Aí eu tô chorando lá porque a menina morreu e o rapaz converteu. Então assim, às vezes eu sou, para filme assim, eu sou muito emotivo. E quer ver um negócio que me conquistou relacionado a isso aí? Foi The Chosen. Gente do céu, não tem um episódio do The Chosen que eu não choro. Meu Deus, naquele primeiro episódio que Jesus aparece só no finalzinho, assim, eu fui contando a história, o primeiro episódio, que tem gente que até acha chato, né? Todos os primeiros episódios aparentemente não são bons, e no primeiro episódio Jesus aparece só assim, no último minuto do episódio, né?
mas ele aparece falando assim, Maria, aí dá uns todo assim, naquilo ali a lágrima, Maria, Maria, né? Maria de Magdala, né? Então um negócio que me conquistou muito foi The Chosen, porque The Chosen conseguiu colocar isso muito bem, assim, os milagres, né, realizados por Jesus. Fica a dica aí, se você não assistiu, assista. Tem um aplicativo gratuito no celular, chama The Chosen, você baixa o aplicativo e assiste no celular gratuitamente. Hoje já tem no Netflix, no YouTube, cheio de propaganda, mas tem alguns aplicativos, né? Está passando no SBT já também. Então assim, hoje está bem fácil. Eu gosto de falar dos milagres de Jesus por causa disso, porque os milagres de Jesus causam impacto no coração da gente. Eu não sei você, mas quando eu olho para um milagre realizado por Jesus, isso sempre me impacta. Eu nunca prego um milagre de Jesus olhando para ele como algo batido, tipo assim, vai falar sobre o cego Bartimeu, nós estamos cansados de saber sobre o cego Bartimeu. Não, para mim, todas as vezes que eu olho para essa história, eu aprendo muito com essa história. E esses milagres estão aqui não apenas para nos impactar, esses milagres estão aqui para nos ensinar. Eu gosto sempre de olhar para esses milagres e aprender algo, porque eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de que Deus faça algo na minha vida semana que vem, e acho que você também. Assim como você, eu também faço exames, e às vezes os exames dão alterados. Eu, assim como você, passo dificuldades no trabalho, assim como você tem dificuldades familiares, preciso de um milagre de Deus, de um agir de Deus, e nós precisamos entender sempre de que não adianta às vezes nós olharmos para as mais profundas conclusões teológicas da Bíblia e esquecermos aquilo que é prático. Um bom teólogo nunca olha só para a teologia. O bom teólogo vai olhar também para aquilo que é prático da caminhada cristã. Não adianta eu dar para você aqui toda a ciência e sabedoria teológica e não olhar para aquilo que é prático da caminhada cristã, porque existem coisas práticas da caminhada cristã que vão valer muito mais do que calvinismo ou arminianismo, que vai valer muito mais sobre sensacionalismo ou renovação espiritual, que vai valer muito mais do que dicotomia e tricotomia, que vai valer muito mais do que saber essas profundezas teológicas que são maravilhosas, que eu também sou apaixonado, mas nós, enquanto cristãos, jamais podemos esquecer daquilo que é prático. Aliás, é comum entre pessoas que se aprofundam teologicamente se tornarem frias. Essa é a oração que eu faço desde o dia que Deus falou comigo para ir fazer Sebenge em Belo Horizonte. A minha oração sempre foi: Senhor, não deixa apagar no meu coração a chama do Teu Espírito Santo. Os irmãos que caminhavam comigo em Pará de Minas, quando eu falei que ia fazer seminário, falavam assim: seminário esfria. Você vai fazer seminário, você vai virar uma geladeira. Você vai ficar preocupado só com as indagações teológicas e vai esquecer daquilo que é fervoroso. E desde esse dia que eu ouvia isso, a minha oração é: Deus, não deixa isso acontecer comigo. Porque, irmãos, nós não podemos perder aquilo que é prático na caminhada cristã. Nós não podemos perder. Teólogo demais começa a achar que ele pode fazer coisas que causam a ele dano espiritual. Não é? O teólogo descobre que existem algumas coisas que ele pode fazer, aquilo afasta ele de Deus. O teólogo descobre que oração talvez não precisa ser com tanto fervor, ela pode ser inteligível, e aí ele para de orar. É comum entre os maiores estudiosos da Bíblia a não prática da oração. Mas se você olhar para teólogos que entenderam esses preceitos, eles são fervorosos. Eu tenho para mim espelhos teológicos convencionais, eu sou uma pessoa convencional. Eu tenho muito como espelho Russell Shedd, tenho muito como espelho Enéas Tognini, tenho muito como espelho Rosivaldo Araújo, Ariovaldo Ramos, antes de se tornar um pastor de esquerda, mas antes de ser esquerda, ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa muito abençoada, com exceção da posição política, é um cara bacana.
Então assim, são homens que entenderam que a teologia não é só inteligível, porque nós não podemos deixar de lado a prática. O meu convite para você nessa noite, quando eu li esse milagre de Jesus, é voltar à prática, é olhar aos conceitos que nós não podemos perder, porque nós enfrentamos dificuldade, e nós precisamos tomar cuidado para que a teologia não nos impeça de buscar a Deus de maneira prática. Nós temos aqui um homem à beira do caminho de Jericó. Jesus está saindo de Jerusalém e começa a sua caminhada em direção a Jericó. As ruas pavimentadas por Roma como presente, depois da revolta dos Macabeus, facilitaram o acesso entre as duas cidades. Esse caminho antigamente para ser percorrido era difícil, mas no período de Jesus era um tráfego rápido. Por passar muitas pessoas e se tornar um ambiente seguro, e ter uma movimentação muito grande de viajantes entre Jericó e Jerusalém, esse local também se tornou um local de fácil acesso para que as pessoas menos favorecidas socialmente ganhassem ali alguma ajuda. Abre um parêntese, hoje nós temos muita dificuldade com isso, porque muitas pessoas hoje que estão à beira do caminho, que estão em situação de rua, elas estão em situação de rua porque querem estar em situação de rua, ou muitas vezes por querer viver uma vida de situação de rua. Por incrível que pareça, parece que não, mas há muitas pessoas assim, né? Antes de trabalhar fora, eu envolvi muito com a Secretaria de Assistência Social da cidade, conheço muitas pessoas da Secretaria até hoje, e às vezes eu encontro com algumas pessoas, e elas falam, fulano de tal, nós já ajudamos, nós já achamos a família, nós já levamos para casa, e ele voltou, porque ele sabe que ele pede aqui em Lagoa, ele ganha mais do que se ele trabalhasse, então ele voltou para a condição, porque quis voltar para a condição, né? Então hoje nós temos uma dificuldade relacionada a isso, porém naquela época, e digo que nos nossos dias também tem, a gente precisa ter discernimento de espírito para achar essas pessoas que de fato precisam de ajuda, porque eu não quero que você pense que ninguém precisa de ajuda, eu estou falando que nos nossos dias há pessoas que não precisam de ajuda, né? Nesse aspecto. Naquele tempo, nesse caso do Bartimeu, nós estamos falando de alguém que se tornou cego. Ele não nasceu cego, ele se tornou cego. O texto prova isso para a gente, porque na hora que ele vai dar a resposta para Jesus, ele fala assim, Senhor, que eu volte a ver, que eu torne a ver. Se ele quer voltar a enxergar, significa que um dia ele já enxergou. Então talvez nós estamos falando aqui de um pai de família, que sustentava a sua casa, o seu lar, que tinha uma vida absolutamente normal, que tinha uma profissão, e que de repente se viu inabilitado para aquela determinada profissão, ou para o sustento da sua casa, porque ele foi acometido por uma cegueira. Nós não sabemos se essa cegueira foi um acidente de trabalho, se essa cegueira foi uma doença, naquela época não se tinha tanta tecnologia, talvez uma catarata antecipada, fechou os olhos de Bartimeu, e ele se viu numa condição onde o único recurso que ele tinha era ir para a beira do caminho entre Jericó e Jerusalém, e ali mendigar, viver das esmolas, adquirir ali o seu sustento, para continuar cuidando da sua família. A condição de rua de Bartimeu, ela é uma condição de total humilhação, de total depravação, ela é uma condição de total pobreza, ela é o fundo do poço. Nós temos uma pessoa aqui que está no fundo do poço, que não consegue trabalhar mais, que não consegue cuidar da família com seu próprio suor mais, é uma pessoa que vive um momento delicado de dificuldade. O problema de Bartimeu, ele vai além da cegueira, ele é um problema social, ele é um problema financeiro, ele é um problema de saúde, né? Há várias situações que levaram Bartimeu até estar diante daquele processo, mas era necessário que Jesus um dia passasse por aquele caminho. Eu gosto de falar isso, de que era necessário que Jesus passasse a caminho de Jericó, por aquele momento, porque em algum momento, Jesus passou pelas nossas vidas, no sentido de oportunidade, para que nós pudéssemos agarrá-la. Aquele dia tinha tudo para ser mais um dia normal, aquele dia tinha tudo para ser só mais uma segunda-feira de pedido de esmola.
Talvez metodicamente Bartimeu acordou naquela manhã, preparou a sua capa, as suas ferramentas, o que ele precisava carregar, o seu lanche, o seu pão, nós vamos falar mais sobre isso. Saiu de Jericó, foi para a porta da cidade, foi ficar entre as cidades, aguardar com que as pessoas passassem e dessem para ele a sua esmola. Aquele era para ser mais um dia absolutamente normal. Mas se tornou um dia atípico, porque de repente ele ouve falar que Jesus, o Messias, que Jesus, o Cristo, que Jesus, o Salvador, que Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, ou não se escandalize com as minhas palavras, talvez ele ouviu falar que Jesus, o milagreiro, estava passando por ali, naquela tarde, naquele dia, não sei. E de repente ele viu uma grande oportunidade ao saber que estava passando por ali alguém que era capaz de solucionar os seus, no plural, problemas que ele enfrentava ao longo da história, talvez de uma vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sabemos quantos. E diante dessa oportunidade, ele se dispôs. Nós aprendemos, irmãos, que nada acontece na nossa vida por coincidência. Nós aprendemos que Deus há propósito para todas as coisas, em cima nos céus e embaixo na terra. Nós sabemos que uma hora ou outra Jesus vai passar pelo nosso caminho e nós teremos a oportunidade de clamar por Ele. E assim como Zaqueu, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu gosto dessa prática. Eu gosto de lembrar que tenho problemas. Eu gosto de lembrar que tenho adversidades. E principalmente eu gosto de lembrar que existe alguém que pode me socorrer. E Jesus está aqui nessa noite. E Jesus está passando pela sua vida nessa noite. E Ele não está passando só essa noite, porque todos nós aqui, por conhecimento público, eu posso dizer, somos cristãos. Mas a cada manhã o Senhor nos dá uma oportunidade de clamar por Ele. E quantas vezes nós enfrentamos problemas e adversidades e não chamamos pelo Senhor? Jesus está passando e nós estamos perdendo a oportunidade de estar na presença dEle ou de chamar por Ele. Para que você está enfrentando esse problema sozinho? Por que você está passando por essa causa sozinho? Vai para a palavra de Deus, se agarre àquilo que Deus tem para você. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Você tem um Deus que pode te socorrer quando tudo não te vai bem. Talvez nessa noite você é o Zaqueu à beira do caminho. Talvez nessa noite você é a pessoa que está precisando se colocar de pé e começar a clamar. E eu que Zaqueu, confundi os personagens, ninguém me corrigiu, vocês tem que ficar mais atento. O Bartimeu à beira do caminho começou a clamar, se colocou de pé e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A confissão de Bartimeu, ela é bacana, porque a confissão é de alguém que entendeu quem está passando ali. No exemplo alegórico da minha mensagem, eu citei aqui o milagreiro Jesus passando por aquele lugar. Mas o Bartimeu não via o milagreiro Jesus, ele sabia que quem passava por ali era o filho de Davi. Expressão que reconhece Jesus como rei enviado, prometido de Deus para Israel. Em outras palavras, Bartimeu está dizendo assim: eu sei quem é o Senhor e eu creio em Ti. Eu não sei qual problema você pode estar enfrentando, qual situação você pode estar passando, mas eu gostaria de saber se no nosso coração há a mesma identificação de Cristo que Bartimeu teve. Você crê naquilo que Jesus pode fazer na sua vida?
Você crê que Ele te tira dessa depressão? Que Ele cura você desse medicamento controlado? Talvez você está devendo horrores. Você crê que Jesus pode te ajudar a controlar a sua situação financeira? Você sabe em quem você tem crido? Como disse o apóstolo Paulo. Você sabe como Jó, em quem você serve? A quem você serve? Para mim, um dos textos que mais marcou a minha conversão foi quando eu li Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a face da terra. Você sabe, meu irmão, quem é o seu Redentor? Às vezes estamos mergulhados em problemas, em dificuldades, em desafios, porque talvez o muito conhecimento tirou de nós a prática de acreditar em quem é Jesus. Ele é o que cura, Ele é o que salva, Ele é o que resolve, Ele é o que quando chega as coisas vão para o lugar. Ele é quem dá uma ordem, vento, mar, chuva, obedece. É esse. Por que nós, igreja, estamos deixando de crer no Jesus, no Filho de Davi, no Rei, no Messias enviado, em alguém que é muito mais além do que só para você compreender? É alguém que quer fazer, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer curar. Às vezes nós ficamos atrás de homens, esperamos soluções humanas, depositamos a nossa fé no medicamento, pedimos um médico para trocar o medicamento, e quando não dá certo tem que trocar mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós fazemos isso e não damos lugar ao Messias, ao Filho de Davi. E Bartimeu começou a clamar, porque é a Ele que você tem que clamar, é por Ele que você tem que chamar. Não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Ele ressuscitou morto de 4 dias, voltou a orelha do servo do sumo sacerdote para o lugar. São 3 ressurreições descritas nos evangelhos. São inúmeros paralíticos, inúmeros coxos, inúmeros cegos, surdos, mudos. Jesus fez um milagre descrito nos evangelhos, que me veio na mente aqui agora, mas não me lembro a referência. Jesus curou um deficiente intelectual, que o texto chama de lunático. Você já parou para pensar nisso? A pessoa nasceu deficiente física, deficiente intelectual, tem lá uma síndrome mental, uma deficiência mental a vida inteira. Um dia Jesus chegou, acabou. A pessoa não voltou a ser normal, ela se tornou normal naquele dia. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos servindo alguém, chamando por alguém que chega e resolve. Por que nós esquecemos disso, irmãos? Por que nós paramos de acreditar nos pequenos, entre aspas, pequenos milagres? O Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a turma que anda perto de Jesus ali, por incrível que pareça, a turma que está perto de Jesus é discípulo. Quem está ali perto de Jesus é Mateus, Tiago, os 2 Tiagos, João, Judas, né? Tomé, são o Simão, são o pessoal. E esse pessoal começa a falar assim: não incomoda o mestre, não incomoda o mestre, porque talvez, de maneira inconsciente, eles estavam com um objetivo, uma missão, e não queriam parar essa missão, queriam chegar rápido a Jericó, né? Continuar a propagação da mensagem que eles estavam trazendo. Eu até entendo, eu não posso dizer que esses irmãos, que são os discípulos do Senhor, seria até um pecado, que eles estavam endemoniados, que eles foram, que era o capeta falando na boca deles, mas de certa forma era. De certa forma o inimigo usou uma situação ali, talvez para tentar impedir aquele homem de ser curado naquele dia. Se não tentasse impedir, se isso não fosse importante, não estaria no texto. Cuidado, porque às vezes quem está ao seu lado vai tentar te desanimar. Talvez a pessoa que está ao seu lado, você considere ela uma pessoa de Deus, mas no momento de inconsciência, sem perceber, talvez usada por uma flecha do inimigo, de forma imperceptível, ela vai tentar impedir a sua bênção. Ela vai falar assim: incomoda o mestre,
Não pede isso para Jesus não, porque Jesus está mais preocupado com a fome lá na África, com a guerra em Israel, do que com a sua dorzinha de cabeça. Isso é uma seta do inimigo para tentar fazer você não orar, porque nós esquecemos, parece, da onipresença do nosso Deus, no Deus que está preocupado com a guerra em Israel, com a fome na África e com a sua dor de cabeça, porque Ele é onipresente. Mas talvez alguém que está perto de nós vai tentar impedir, vai tentar falar assim: desista, não chama, não adianta você orar. Parece que você está orando e nada acontece. Por que você está orando até hoje? Você está orando e está indo de mal a pior. Se levanta uma mulher de Jó perto de você e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Você continua orando e perdeu tudo, agora você perdeu a saúde, nossos filhos morreram. Eu até entendo a mulher de Jó, né? Se coloque no lugar da mulher de Jó. Ela era extremamente rica e ficou extremamente pobre. Para muitas mulheres isso já era motivo de largar o marido. Num dia ela era extremamente rica, num dia ela foi à pobreza. Tem mulher que largaria o marido na primeira plantação que pegasse fogo, ela já cascava fora. A mulher ficou. Isso para mim é o de menos. Sabe por quê? Nós temos mães aqui. Eu não me lembro aqui se tem alguma mãe que perdeu o filho. Imagine uma mãe que perde 10 filhos em um dia. O psicológico dessa mulher está, como diria lá em Pará de Minas, está pirado. Essa mulher, qualquer mãe enlouqueceria. Você já foi no velório de uma mãe, de uma mãe que perdeu o filho? Não queira. Dizem ser a pior dor que alguém pode enfrentar. É o filho morrer primeiro que os pais. No luto é a pior dor. Essa mulher perdeu 10 filhos. Talvez eu no lugar dela e você no lugar dela ia falar muito antes: amaldiçoa esse Deus e morre. Perdi 10, que Deus é esse? Tirou 10 filhos, tirou tudo que eu tinha. Eu entendo, Deus também entende. Há uma teoria inclusive que acredita que quem escreveu o livro de Jó foi ela. Depois de Jó ter restabelecido, reestruturado, ela creu no Senhor. E eu concordo de ter sido ela que escreveu o livro, porque ninguém a não ser ela teria tanta riqueza de detalhe para comentar no livro. Só ela mesmo saberia de tudo aquilo ali. Porque teve conversas, inclusive essa que eu citei, que os amigos do Jó não estão não, que está só os dois. Então ou ele escreveu ou ela escreveu. Então quem sabe não levanta uma mulher de Jó perto de você e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Para de orar. Parece que você está orando e o negócio está ficando pior. Parece que quanto mais você ora, mais errado dá. Sempre vai ter alguém para tentar nos impedir. Mas eu aprendo com Bartimeu a insistir. Vida prática. Eu não sei se você é arminiano, eu não sei se você é calvinista, mas eu sei de uma coisa: insiste. Ora mais. Continua orando, crê porque o seu Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O mesmo Deus que agiu no passado, age no presente, vai continuar agindo na sua vida no futuro. E o que você não pode fazer é desistir. Desiste não, continua orando, porque uma hora Ele vai ouvir o nosso clamor. E aí Jesus para e fala assim: deixe vir a mim. Vai chegar o dia que Deus vai ouvir sua oração. Talvez você está clamando até as últimas. Talvez aquele homem está clamando e Jesus está andando, e ele está: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus andou mais um pouquinho, e ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E talvez Jesus já estava longe, e ele está gritando: Jesus, me ajuda. Ele poderia ter parado de gritar, porque Jesus continuou andando, mas o texto é claro para nós em dizer que ele persistiu clamando. E quando nós insistimos no buscar a Deus, a resposta vem. Não sei se ela vai demorar 10 anos, não sei se ela vai demorar 30 anos, mas que ela vem, ela vem. Se você estiver firme no propósito, ela vem. Aqui, fica firme. Não deixe o diabo roubar sua fé. Não desista, não pare de crer. Continue exercendo a sua fé no Senhor. Coloque os seus olhos em Cristo, rumo ao céu.
que o seu tesouro seja o céu. Continue buscando a Deus, olhando para a cruz, firme no Senhor, e você vai ver que na hora certa, no tempo certo, Jesus vai chamar você e vai te dar a resposta. Crê nisso. O dia do Bartimeu chegou. Chamai-o, trazei-o a mim. Acredito eu, com os meus botões, que as mesmas pessoas que falaram assim, não incomoda o mestre, chegou para ele e falou assim: vem, o mestre te chama. Né? A mesma pessoa falou assim: para, senhor, não chama ele não, ele está com pressa, ela está indo. Vem, ele te chama. Você já viu que os irmãos da igreja é assim também? Tem irmão da igreja que é assim? Não, tá ruim. Aí quando pensa que não, tá bom, no outro dia, tá bom, vamos lá, uhul, né? Porque às vezes a nossa fé é assim, não é para entender mesmo, não, porque nós nem devemos olhar para essas pessoas, nós devemos olhar para Cristo, para o Senhor. Alguém chegou com a notícia e disse: vem, bom ânimo, Ele te chama. Para mim aqui é um ponto alto do texto. O Bartimeu deixa a sua capa, com um salto vai ter com Jesus. O texto é prático, mas eu gosto muito da teologia desse texto, tanto que a gente dei várias informações. Naquela época, todo cego, mendigo, ele tinha uma capa, ele usava uma capa, era uma identidade, quase. Quando as pessoas vinham com aquela determinada capa, ele sabia que aquela pessoa era uma pessoa necessitada de ajuda. A capa não era só uma identidade, a capa era uma ferramenta. O camarada é cego, alguém poderia roubar o dinheiro dele, né? Você já viu em filmes, às vezes o cara está lá nos Estados Unidos com o chapéuzinho, está caindo a nota, aí alguém passa e pega e o cego não vê. Aquilo podia acontecer com ele. Flávio Joséfo diz que essa capa tinha bolsos secretos, né? Tem jeito, não sei se você sabe, tem jeito. Me lembro, depois você pode perguntar a Edileia, o avô dela mandava fazer uns bolsos escondidos na calça, para guardar o dinheiro, não gostava de guardar no banco, aí mandava a costureira, as filhas dele pegavam a calça e sabia onde colocava os bolsinhos, que ele embolava o dinheiro e guardava. A capa tinha os bolsos secretos, aonde ele colocava o dinheiro, aonde ele colocava o alimento. A capa era de couro. Se tivesse frio, ele se abrigava com a capa. Se chovesse, ele passava a capa, e com aquela capa ele suportava a chuva, o frio, ele escondia dinheiro de ladrão, ele carregava o seu lanche. A capa era tipo assim, a identidade, a personalidade, era a ferramenta que ele tinha. Se antes ele era carpinteiro e usava um martelo, um exemplo, agora ele é cego, ele usa uma capa. Só que na hora que Jesus manda chamar, o que ele faz? Ele solta a capa. Isso é um ato de fé. Ele sabe que não vai precisar dela mais. Ele sabe, irmãos, diante de quem que ele está indo. Ele sabe que é o filho de Davi. Ele está falando assim: essa aqui eu não preciso mais. É o barquinho do Pedro, Tiago e João, que larga o barco com as redes e os peixes na praia. Nem quer saber se vendeu, se deu, se o povo roubou, linchou. Eles largaram os barquinhos com a rede, com os peixes, e foi com Jesus na hora, porque ele sabia que não precisaria do barquinho mais. O Bartimeu sabe que não vai precisar da capa mais, porque ele está diante do Senhor. Irmãos, eu queria estar começando a pregar agora, para falar para você assim: larga a sua capa, deixa a sua capa, você está indo agora para o Senhor. Não é seu dinheiro, não é seu trabalho, não é a conta bancária, não é seu carro, não é sua reputação, não são seus seguidores no Instagram, não é nada disso. Aqui, larga a sua capa, vai para aquele que realmente pode fazer na sua vida. Vai. Uma vez eu perdi um casal aqui na igreja, a pessoa falou comigo assim, eu fui visitar a pessoa e a pessoa falou comigo assim: pastor, sai da igreja porque a igreja é pequena, e como eu tenho muitos seguidores, eu preciso estar num lugar com muita gente. Você sabe que o fim dessa história não dá certo. Não digo porque casal tinha que ficar aqui, não tinha, né? Talvez teria uma vida espiritual melhor em outro lugar. Mas aqui, nós não podemos viver essa vida de mentira.
Nós podemos querer ser uma coisa e na vida real ser outra. A gente pregava contra isso há 15 anos atrás. Eu devo ter umas 4 ou 5 pregações sobre máscaras, né? Que a gente não pode. Jesus disse: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Hoje o mundo nos leva a viver uma vida na rede social e uma vida totalmente diferente na real. Isso é pecado. Isso é o que Sansão fazia. Isso é o que Sansão fazia. Na frente dos outros, o poderoso juiz, que fazia muitas coisas. Nas escondidas, dormia com mulheres gentias e profanava o nome do Senhor, quebrava os seus votos. Um dia ele se deu mal por causa disso. Entre os judeus, o juiz poderosão que mata leão. E entre os cananeus, entre os inimigos, filisteus, obrigado Lívia. Entre os filisteus era um palhaço, mesmo antes de se tornar mesmo um objeto de espetáculo. Então, nós não podemos, deixa a capa, irmãos. Talvez a sua capa era igual era para o Bartimeu, né? Tipo assim, a certeza de ser curado, né? Eu tenho que tomar cuidado com o exemplo que eu vou citar, mas é aquele negócio tipo assim: eu não vou precisar desse medicamento mais, mas depois você pede Deus para testificar no médico, né? Para o médico falar assim: não preciso tomar mais não, né? Para você não ficar conturbado depois. Não estou mandando você largar o remédio, não, é só um exemplo. Talvez a sua capa é isso: confia naquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas talvez a sua capa é um pecado. Talvez o que está te impedindo de dar um salto para Jesus é esse pecado escondido aí. Ninguém sabe, mas Deus está vendo você cometer ele todo dia. Que você esconde de um tanto de gente, menos do Senhor, porque Ele é o filho de Davi, Ele é o Messias, Ele está te vendo. Às vezes nós temos um monte de pecado sendo nossas capas e queremos cobrar uma ação e a manifestação do Senhor, porque nós mesmos às vezes escondemos os pecados de nós mesmos. Você já viu, já passou por situações assim? Tomara que não. É tipo o mentiroso que começa a acreditar na própria mentira. A pessoa conta a mentira tão bem contada que até ele acredita. Às vezes nós fazemos isso com os pecados. Nós achamos tanto que não estamos cometendo um pecado e estamos, que a gente começa a acreditar também na fé. Não, eu estou agradando a Deus, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço, eu aconteço e tal. Você mesmo colocou essa capa de pecado por baixo de um pano e nem você está lembrando dela mais. Aqui, larga a sua capa. Está impedindo talvez seu ministério, que está impedindo o seu chamado de louvor, de pregação ou de qualquer outra coisa relacionada à igreja, é porque você está preso a uma capa. Talvez a sua capa é um pecado, larga a capa. Talvez a sua capa é um paradigma, é um conceito que você criou e você já sabe que tem que mudar ele, só que você fica preso. Talvez a sua capa é a religiosidade, achar que as coisas têm que ser do jeito que nasceram na sua cabeça, mas você já viu que não é assim, tem que tirar essa capa. Nós experimentamos Deus quando a religiosidade não faz parte de nós mais, porque o Espírito Santo vem aonde nós damos lugar, aonde você abre o coração. O Espírito Santo vem quando você rasga o seu coração, quando você deixa os seus preceitos, quando você larga as suas capas e fala para Ele assim: vem Senhor, porque eu quero te ver. Ele deixou a capa, de um salto foi ter com Jesus, chegou diante do Senhor. Jesus fez para ele uma pergunta: o que queres que eu te faça? A pergunta é óbvia. Jesus precisava iniciar ali um diálogo. O que queres que eu te faça? Você pode achar, por causa, como nós conhecemos o texto, e você sabe da pergunta e da resposta, nós tiramos conclusões precipitadas, equivocadas do texto. Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Qual é a resposta mais óbvia? Me dá uma esmola. A pergunta que Jesus faz é para a resposta do que esse moço acordou de manhã para fazer e saiu para fazer na estrada entre Jerusalém e Jericó. Ele foi para lá pedir esmola. O que ele está fazendo ali o dia inteiro? Pedindo esmola. O que ele precisa ali naquele momento? De uma esmola. Talvez o dia dele foi ruim, ele precisa de uma esmola. A pergunta de Jesus, a resposta para essa pergunta seria uma esmola. Mas esse homem ultrapassa o entendimento da pergunta.
queres que eu te faça? Que eu torne a ver. A esmola significava continuar na condição que eu estou. A esmola continuava, a esmola dizia: amanhã eu venho para cá para fazer o que eu faço todo dia. A esmola fala para ele assim, a esmola diria para Jesus assim: não quero voltar a cuidar da minha família, não quero voltar a trabalhar, quero continuar sendo ajudado, não ganhei nada hoje, o Senhor me der, vamos embora tranquilo. A resposta óbvia ali era uma esmola, só que esse homem fala: que eu torne a ver. Daria para nós aqui outra pregação, porque eu preciso esperar do Senhor aquilo que me ajuda a levantar. Não é só o que Jesus pode fazer por você, é o que Jesus pode fazer através de você. Porque às vezes nós queremos que Jesus revele o número da Mega Sena acumulada, 120 milhões. Parece que alguém ganhou sozinho semana passada, né? Alguém lá de Matozinhos. Eu falo porque eu trabalho uma pessoa de Matozinhos comigo, e ele falou: não, o rapaz da minha cidade ganhou 120 milhões sozinho. Eu falei assim: aposto que já foi até embora da cidade. Ele já, ninguém vê ele na cidade mais. Talvez você quer que Deus revele para você o número da Mega Sena, que o anjo para lá na sua porta com a mala de dinheiro e fala assim: receba. Ou que talvez, né, as coisas aconteçam no estralar de Deus. Eu até digo que elas podem acontecer dessa forma, mas no caso de Bartimeu, esse não era um milagre. Ele queria que Deus fizesse através dele. Talvez você parou na sua vida esperando que Deus faça alguma coisa, e Deus já poderia estar fazendo através da sua vida há muito tempo. Levanta, corre atrás, vai no outro médico, pede uma segunda opinião, faz outro exame no outro laboratório. Corre, deixa currículo, faz um curso técnico, faz uma faculdade, faz Enem, corre, faz alguma coisa, mexe, como se diz o doce, mexe o pauzinho, porque talvez Deus vai ajudar na sua habilidade. Esse homem não pediu esmola, ele pediu que eu torne a ver. Talvez não é o caso de ninguém aqui, eu posso falar isso com certeza. É semelhante à pessoa que quer a cesta básica da igreja de 15 em 15 dias, visto que a cesta básica só dá para 15 dias. E anos ela quer a cesta básica de 15 em 15 dias. Mas ela não quer se propor a arrumar um trabalho, a mudar de vida, a crescer financeiramente. E talvez esse é o milagre que Deus tem para você. É o de se levantar. Deus quer que você se levante. Então começa a pedir Deus força, ao invés de pedir Ele o dinheiro na sua porta. Ao invés de pedir a solução no estralar de dedos, peça ao Senhor força. Peça ao Senhor para tornar a ver. Senhor, eu quero força, eu quero voltar a ver. Eu quero poder ter coragem de sair de casa, deixar um currículo. Eu quero ter coragem de cuidar da minha família, de cuidar da minha casa. Eu quero ter coragem de fazer a tua obra. Talvez tem gente há muito tempo orando assim: eu quero, Senhor, me usa, Senhor, mas o pastor não dá oportunidade, mas eu nunca, aqui, Deus não vai fazer para você de uma hora para outra. Deus quer que você vai, só faz. Começa a pregar, começa a cantar, começa a cuidar de criança, vai, dê o pontapé inicial, porque Deus quer fazer através de você. E às vezes nós estamos esperando as coisas acontecer primeiro. Deus está querendo que você vai. Eu tenho um exemplo bíblico fortíssimo, que eu gosto muito, é o de Agar. A mulher achou uma fonte no meio de um deserto, entre dois países. A história diz que ela estabeleceu vida ali, o filho dela casou ali. Ela construiu naquele açude que salvou a vida dela, um hotel. E aquele deserto que era impossível de ser atravessado, passou a poder ser atravessado, porque as pessoas tinham algo no meio do caminho, para tomar água, para tomar um banho, descansar, dormir, continuar a jornada. A dificuldade é porque os islâmicos, né, tem uma família islâmica que nasce nesse deserto. É a dificuldade, está jogando bomba lá em Israel agora. Mas para aquele tempo, aquela mulher pegou algo que Deus deu para ela, e a vida que era para acabar, onde ela está vendo o filho dela chorar, a vida dela continuou ali. Então Deus quer que você faça o pedido certo. Faz o pedido certo. Queira se levantar, isso é prático. Nós estamos querendo dinheiro bater na porta. Aqui, vai trabalhar. Inventa algo que ninguém inventou, e você vai ficar rico igual o Steve Jobs, né? Pensa algo que ninguém ainda pensou, aula de empreendedorismo. Pense, venda algo que ninguém vende, suas vendas na internet vão crescer e você vai ficar rico. Agora, você ficar dentro de casa esperando o negócio chegar para você, não vai dar certo. Que eu torne a ver.
que Jesus deu para aquele homem, irmãos? Salvação. Porque quem quer ir, Deus salva. Amém? E a salvação, ela vem com um pacote de brindes. Você é salvo em Cristo Jesus? Vem milagre. Marcos 16, 15, 16. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Você crê? Tem sinal para você. Deus tem milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele por isso? Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Feche seus olhos. Não sei qual desses pontos dessa mensagem, pode ter despertado aí no seu coração, mas você sabe. Então, peça ao Senhor aí. Talvez você está precisando largar a capa, se levantar. Talvez você está precisando crer, clamar, chamar. Não sei em qual parte desse processo você está, mas o Senhor quer cuidar de você nessa noite, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui neste lugar. Muito obrigado por esta palavra. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor alcance o nosso coração a cada dia. Que nós possamos, ó Deus, alcançar na vida prática os milagres, Deus, que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, sem mais demoras, eu gostaria de ungir você. Se você quer receber uma unção, se você está num propósito de oração, faça um propósito de oração com Deus, de estar aqui por tantas quintas-feiras, em prol de algo de Deus para a sua vida. E a gente unge você simbolicamente, é símbolo de consagração. Marcos capítulo 13 nos ensina isso. É símbolo do Espírito Santo sobre a vida da igreja, como sinal de Deus, assim: Senhor, eu estou aqui buscando, clamando, fazendo o que o Bartimeu fez, em prol disso. E após receber a unção, você passa aqui, eu vou só ungir você. Você retorna ao seu lugar, dobra os seus joelhos, se for possível, na sua cadeira, e ora ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?